a gente traz detalhes a respeito de um incêndio que aconteceu aqui em Breves durante a madrugada. A nossa repórter, a Mary Nunes, está acompanhando os detalhes e aí eu já aproveito para chamar ela aqui ao vivo na tela do balanço para que a gente possa trazer informações. Mary, a gente já está aqui. Aproveitar que você está ao vivo aqui no balanço, quais são as primeiras informações que a gente tem a respeito desse incêndio que aconteceu aqui em Breves? Ao que tudo indica, ou pelas primeiras informações, foi no bairro Aeroporto, é isso? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Oi, Marlon. Esse incêndio de grandes proporções no bairro Aeroporto durante essa madrugada de terça-feira. Segundo informações, no local, nessa casa, estaria apenas uma senhora, uma idosa e o neto dela. Até o momento não foi divulgado o nome e nem a idade dessas pessoas. Ainda de acordo com informações, a senhora, a mulher, teve ferimentos, queimaduras de 2º grau, mas ela foi socorrida, atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar que esteve no local. Foi acionado por volta das 3h30 da madrugada e, ao chegar no local, realizou ali o trabalho de combate a incêndio e logo pela manhã também de rescaldo. Nossa equipe esteve no local e o cenário que nós encontramos ali é de destruição total. Graças a Deus e felizmente não há registro de vítimas fatais, como a gente falou, estava apenas no momento uma idosa e o neto dela. E hoje pela manhã eu conversei com o coronel Augusto César, que é o subcomandante do 11º Grupamento de Bombeiros Militar aqui de Breves e que esteve atendendo essa ocorrência, e ele vai dar mais informações para a gente. Vamos acompanhar agora. Funcionado por volta de 3 horas da madrugada, né? E quando a gente chegou lá, o fogo já tinha tomado a residência. Por sorte, a casa era um pouco afastada das outras casas vizinhas, né? E o fogo não veio se alastrar. Inclusive, uma casa bem à direita lá da residência era de madeira, né? Um grande risco de propagação. E também, se a gente não chega a tempo, também poderia ter chegado nessa residência. Mas, infelizmente, a gente teve perda total nessa casa, né? Mas, felizmente, as 2 pessoas que estavam dentro, uma senhora idosa e seu neto, conseguiram sair, apesar da senhora ter tido algumas queimaduras, né, até de 2º grau, né? Mas eles conseguiram pular uma janela, né? E a senhora veio salvar seu neto, né? Conseguiu sair, porque as casas dela eram gradeadas, trancadas, era difícil conseguir sair, eles pularam a janela. Informações do que teria motivado esse incêndio? A gente não pode precisar, né? Mas segundo relatos da própria moradora, ela disse que pode ter vindo do superaquecimento do próprio ventilador. Nesse caso, passa a ser investigado pela Polícia Civil. Pode ser feita também uma perícia nossa, mas a nossa perícia ela identifica apenas se o acidente ocorrido foi acidental ou criminoso, né? E pela situação da casa, devido a ter perda total, queimar toda a fiação, tudo, é difícil precisar realmente, inclusive o ventilador não foi nem encontrado, né? Nem o motor, nem nada, tanto de destroços que estavam, né? Foi a queima total da residência. E aí, inclusive as paredes estavam bem comprometidas, algumas paredes veio a cair durante o nosso combate, né? Mas está bem comprometida, acredito que nem as paredes vão resistir, terão que ser derrubadas também. Um alerta aí, né, coronel, a pessoa for dormir, na verdade, qualquer hora do dia, né, mas ter realmente cuidados aí com esse tipo de equipamento. A gente sempre pede, né, para a situação, para a gente, as pessoas não procurarem ligar muitos equipamentos eletrônicos numa mesma tomada, no mesmo Benjamin e tudo mais, ou várias extensões ligadas uma na outra, né? Eu não sei precisamente como estava a situação nessa casa, mas quando acontece esse tipo de incêndio, de superaquecimento, acontece por vários equipamentos eletrônicos ligados numa mesma tomada. Ou então a fiação antiga, né? Ou então o cabo muito fino, não tem a espessura necessária para aguentar tanto equipamentos eletrônicos. E aí normalmente acontece o superaquecimento. E a gente pede justamente para as pessoas tomarem cuidado nisso, e dormir com o celular, né, no carregador, com o ventilador junto,
com mais televisão, com mais equipamentos que puxem tanta energia assim. Cuidados, claro, tem que ser redobrados. Infelizmente o caso tem que ser redobrado nesses casos para acontecer isso, né? A gente imagina o susto que a senhora teve por estar dormindo e acordar com esse incêndio, né? E aí a gente pede para tomar um cuidado redobrado quanto a isso, né? Esses equipamentos eletrônicos. De acordo com informações, Marlon, essa residência era de alvenaria e tinha ali em torno de 4 cômodos e todos foram consumidos pelas chamas que se alastraram rapidamente. Como a gente ouviu na fala do subcomandante, o coronel José Augusto, as causas desse incêndio estão sendo investigadas e pode ter sido ocasionada aí por um superaquecimento em um ventilador. Mas essas causas estão sendo apuradas e investigadas. A gente, claro, vai estar acompanhando esse caso e qualquer informação eu volto aqui na programação do Balanço Geral Marajó. Eu volto com você no estúdio. Marlon. Muito obrigado, Meire. A gente segue acompanhando. Estamos à disposição também da família, para que a gente possa também, de alguma forma, contribuir diante dessas perdas tão grandes, perdas materiais, mas também sentimentais, porque afinal uma família, né, Meire, quando constrói uma casa, constrói um lar, está literalmente construindo um ambiente para se morar com segurança, mas a gente até fica aliviado em saber que não houve perdas de vida. O material, os bens materiais, a gente corre atrás e consegue, e a gente até pede ajuda da população de Breves para que a gente possa, de repente, fazer uma grande mobilização e contribuir para ajudar com essa família. E a nossa equipe vai entrar em contato com a família e verificar se é do interesse deles essa mobilização, e a gente está aqui à disposição com rádio, TV, para que a gente possa contribuir e ajudar essa família que está precisando diante dessa situação. Muito obrigado, Meire, pela participação aqui no Balanço Geral, tudo ao vivo.